Fala galera, beleza? Tudo certinho na paz? Vamos para mais um pré-mercado aqui no dia de feriado. O que vocês estão fazendo? Estudando, passeando, descansando? Mas vamos estudar um pouquinho aqui. Bora lá então fazer esse pré-mercado. Vamos pegar o nosso índice aqui. Bom, galerinha, tivemos um movimento de alta, né? Comentamos da continuidade, né, dessa região aqui, dele fazer uma movimentação, mas devido à região, né, ele definiu uma demanda aqui pelo movimento inicial do mercado, né? Ele respeitou essa região criada aí pelo gap, né? E também falei da pressão da venda aqui, então deu oportunidade ao mercado, né? Demorou um pouco aqui, né? Mas realizou, né? Aí o teu alvo é sempre na próxima região, já que nós temos esse rally definido, né? Então, base, rally, volta na base e deu nova oportunidade aí de fazer o trade buscando sempre a próxima região que ele formou com esse movimento aqui, respeitou aqui e foi buscar lá. Beleza? Bom, galerinha, estamos vendo aí força no índice, tá? Temos duas situações, falamos, né, dele chegar nessa região, tá? E a gente ter uma boa realização, isso pode acontecer, tá? E ainda está nos estudos que a gente falou, não mudou, porém o mercado está realizando um pouco ainda, né, na questão da compra. Então, ele ainda pode continuar esse movimento. O que nós vamos prestar atenção? Nós temos duas regiões importantes. Nós temos aonde o mercado, né, pode chegar nessa região, buscar aqui, igual nós falamos aqui, espera a rejeição para fazer a venda boa, fez. Aqui não vai mudar muito. Então, o mercado pode buscar essa região, nós vamos ficar de olho como que ele vai vir buscar, né, esse ponto aqui, mostrar a rejeição e daqui sim ele começar a definir um drop. Aí nós temos uma realização boa do mercado, tá? Não vai mudar o que eu falei, porém ele pode buscar uma zona acima, né, da região que a gente comentou aqui, tá? Ele pode buscar uma região acima e daí ele querer realizar a partir dessa região aqui. Certo? Então, galerinha, nós temos o índice aí continuando o movimento, tá? Vamos ficar de olho nessa região, tá? Se ele continuar o movimento, ele vai quebrar a estrutura, então aqui vai se tornar demanda, tá? Ele pode fazer a correção, ó, você vê, ele está fazendo impulsão, né? Impulsão, correção. Pode fazer impulsão, correção e pode buscar a região lá. Aí, galerinha, esse 118 mil aqui, aí sim, é a origem de um drop forte. Então, entre essa região e essa região, nós vamos analisar como é que o price action vai trabalhar aqui. Então, se ele definir esse rally, ele ainda vai fazer, pode fazer um movimento similar aqui, ó, para ganhar impulsão, tá? E aí sim, nessa região, a partir daqui, ele chegando na região, aí nós podemos ter uma boa realização, tá? O que pode acontecer também? Ele respeitar aqui, tá? Aqui é né, um dos limites que a gente falou para começar a mostrar força, porém, ele já mostrou rallyzinho de novo, então ele tem rally, base rally. Então, ele não definiu aquele drop que eu falei que ele vem forte, anula essa base, faz a correção, e aí sim. Então, ele pode fazer esse movimento só que numa zona acima, tá? Então, pela intenção do mercado, pela força que o mercado está mostrando, né, dessa definição de estrutura, ele vem nessa região aqui. Então, nós vamos cuidar aqui, ó, entre os 117.500, tá, e os 118 mil, certo? Então, a partir daqui, eu prefiro que ele venha nessa região dos 117.500, tá? E volte para essa região mostrando força e a partir daqui, sim, desses 117.200 para baixo, tá? Ele ganha essa força de venda aí. Aí nós estamos falando do mercado andar 2.500 pontos num dia, né? Fazer uma correção, né? Vir andar aí mais 2.500, 3.000 pontos no outro dia.
então aí ele tem uma boa realização para fazer. Então, se ele marcar esse drop, se ele num único dia mostrar aí 2.500 pontos, um exemplo, tá? Ele pode corrigir, tá, galerinha? E voltar a descer. Então, se ele corrigir 500 pontos, é um movimento normal do mercado, certo? Aqui, quanto que o mercado corrigiu? Né? Você vê que o mercado fez uma correção, parou numa estrutura. Olha lá, 1.000 pontos, é bastante. Tá? Então, se o mercado conseguir mostrar esse drop, ele vai ter que anular essas regiões aqui. Ó, tá? Então, chegando aqui, ele tem que mostrar muita força, tá? Para começar, né, a mudar aí a direção do mercado. Beleza? Tá? Então, nós temos demanda boa aqui, certo? Tanto é que o mercado respeitou, já marcou um movimento. Então, ele pode trabalhar aqui, respeitar esse pequeno movimento e ganhar força de compra novamente. E aí nós vamos analisar como é que ele vai trabalhar aqui. Para inverter o contexto, lembra 2 cenários? Então, ele vai ter que abrir com gap de baixa, rompendo essa microestrutura de demanda, tá? Respeitar aqui, vir forte nessa demanda aqui, certo? Voltar a testar essa estrutura quebrada aqui, mostrar a rejeição, certo? E aí sim buscar essa base. Aqui nós podemos ter aquela correção um pouquinho maior, digamos aí uma correção de 1.000 pontos, e aí o mercado continua esse movimento que nós falamos anteriormente. Tá? Então o que nós falamos aí 2 dias atrás em pré-mercado não muda. Porém, tá, galerinha, como é renda variável, a gente tem que analisar o contexto conforme o mercado vai se definindo. Então, em vez de acontecer aqui esse movimento, a partir daqui que tinha um limite, ele pode acontecer aqui. Tá? Então, a gente segue a força do mercado. Não adianta eu brigar, porque esse é o problema de setapizar o mercado. Então, não vou setapizar, ele tinha que fazer isso aqui. Não, cara. Né? Se ele mostrou força, ó, rompeu essa base aqui, certo? Ó, abriu com gap de alta, respeitou a correção, já engolfou, tá vendo? Já faz o engolfo. Eu tenho que me adaptar ao que o mercado está mostrando. Então, eu não posso criar o viés, mesmo assim deu o trade que a gente falou, só que ele parou numa estrutura. Então, eu não posso criar o viés que o mercado vai ser de realização de venda. Não, cara, ele está mostrando para mim que ainda quer ir para cima. Beleza? Doleta, o que nós temos doleta? Vamos manter aquela análise da região forte, da reversão aqui, isso não muda, tá? E nós temos ainda o dólar com muita pressão na venda. Esse movimento não tem o rally definido aqui. Então, essa região do dólar aqui, ó, essa região do dólar, tá? Pode ainda nos dar uma venda boa aqui. Certo? Pelo contexto aqui da supply fresh, ó, uma região forte, quebrou a estrutura. Então, essa origem aqui é muito boa. Então, o dólar pode buscar essa região. Mas você vê, eu não tenho um movimento de rally já. Opa, rally base, rally, chegou forte aqui para ele começar a buscar essa região ou futuramente aqui. Não, o mercado está com pressão de venda, por isso que ele fica numa trade range. Então, ele pode buscar essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, para daí vir mais forte. Tá? Ele pode enroscar um pouco nessa estrutura, né? Então, o mercado faz uma correção aqui, vem aqui. Conforme o que ele mostrar aqui, tenta fazer uma correção, mostra a rejeição e vem forte. Tá? Não sei se ele segura muito aqui. Né? Aí, em vez de o mercado, o movimento, tá? O movimento pode acontecer isso aqui. Agora, ele não precisa vir nessa porrada. Então, ele pode parar nessa região, ele pode parar nessa região, fazer correção e continuar o movimento. Tá? Então, ele pode partir, ó, dessa região aqui, uma boa venda. Beleza? Isso é um cenário, ele respeitando a supply. Para a gente mudar esse contexto. Então, o mercado, vamos supor, abre com gap de alta aqui, né? Já mostra força aqui e já fecha forte. Aí nós vamos começar a cuidar aqui. Mesmo assim, estamos na pressão da venda. Então, o dólar tem muito drop definido. Então, o dólar precisa mostrar um movimento
muito forte. E mesmo quando ele chegar aqui, ó, tá? E mesmo quando ele chegar aqui, certo? Temos pressão do drop, tem quebra de estrutura importante. Então, ó, região importante, né? Quando ele chegar forte nessas regiões, né, marcar o drop, começar a fazer movimento mais fraco aí na venda, não definir mais drop e tiver anulado essas regiões importantes, aí nós temos o dólar subindo forte. Por enquanto, ele está trabalhando aqui, tá? Então, o doleta, tá? Ainda pensamos como melhor trade à venda nas regiões onde tem importância, né? Você vê que aqui, então, ele pode respeitar, ó, essa região aqui, certo? E aqui, origem de movimento, né? Temos que lembrar que existe esse cara aqui, né? Então, você tem um movimento de drop. Trabalha, drop. Certo? Então, os melhores trades é pensando na venda. Quando o mercado vier buscar essa região, tá? Agora vamos inverter o cenário. Beleza, ele respeita aqui, já abre com, ou vem forte ou já abre com gap de baixa, aí ele respeita essa estrutura aqui, né? Trabalha aqui, faz mais um pullback e vem forte. Aí nós pensamos em compra. Tá? Nesse contexto aqui, eu posso pegar trades curtos, pensando em venda, se ele marcar o drop, tá? Se ele marcar o drop, tá? E daqui sim a gente fica posicionado. Então, vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Onde é que o mercado está aqui atrás? Olha lá, ó. Então aqui eu tenho um movimento, ó, para o mercado vir. Qual região aqui como alvo? Do 49,60. Né? Então, onde é que a gente tem um 49,60? Aqui, ó. Então, se o mercado continuar esse movimento, chegar aqui, ó, nós temos alvo para sair dessa demanda e ficar posicionado. Por quê? É uma fresh zone. Aí está favorável. Lembrando que ele dá impulsão, faz uma correçãozinha, faz impulsão, correçãozinha, para dar o teu alvo. Então, você tem que ter a paciência, mas é um movimento que a gente pode ficar posicionado quando chega nesse contexto, nessa região. Beleza? Então, doleta, trade bom para ficar posicionado quando ele vier buscar essa região, só ficar esperto com um rompimento falso, deixar ele vir forte, rejeita, volta para a região, marca um rallyzinho, faz uma base, faz a pullback aqui, entra no pullback, entra agressivo na região, 50% da região, fica posicionado, stop técnico. Por quê? Porque ele já fez o rompimento falso. Tá? Aí você entra quando ele marcar o rallyzinho aqui, ó, né? Faz um movimento aqui, ó, de rally, base rally, volta na base e aí você fica posicionado. Beleza? Essas são as entradas. A galera tem mais dúvida porque fica pensando muito na ponta de preço, não confia ainda na região. Vocês têm que confiar na região. É na região que a gente faz a entrada. Se está mostrando uma rejeição, vamos analisar os detalhes do price action. Se ele marcou um rallyzinho, tem uma base aqui, então ele vai voltar na base, né? E aqui a gente entra agressivo, estopando curto. Por quê? Ele já marcou o rally, já marcou a intenção do mercado poder reverter e subir forte. Beleza? Tá? E o cenário que a gente pensa em venda é o dólar. Vamos supor, até marcar esse rallyzinho, volta na base aqui, né? Vem buscar essa região e aqui a gente vai analisar para pegar esse movimento aqui, ó, ficar posicionado pelo menos até essa região, né? Claro, lembrando que vai acontecer os pullbacks aqui no meio do caminho, mas se você vende no contexto certo, é só ter paciência para o mercado trabalhar. Beleza? Da mesma maneira que a gente falou, né, do mercado cumprir, né? Estávamos ali na sala, né? Falamos do mercado, né, cumprir esse movimento aqui, ó, né? Ó lá, dele começar, né, marcar aqui, ó, cumprir esse movimento aqui, ó, né? Pegar esse alvo aqui, certo? Falamos isso aqui, ó. Por quê? Era uma fresh zone, cara. Então, é pegar a carona do movimento. Falamos, ó, tá lá no vídeo. Olha lá a última sala ao vivo. Falamos, ó, o alvo é aqui.
Ah, o mercado parou aqui, mas o alvo é aqui, ele vem. Aí o que ele faz? Faz pullback. Agora, se você vendeu aqui, acontece esse pullback, tem que esperar, cara. Ah, eu posso realizar aqui? Pode, cara. Não precisa deixar vir exato aqui, mas o que eu quero falar é o seguinte, que ele cumpriu, né, o alvo de vir aqui, ó, né? Você pode realizar aqui, ó, quando ele vem testar essa mínima aqui, não tem problema, tá? Mas no detalhe a gente falou, o alvo é aqui, que é a realização do drop, certo? Tá, galerinha? Então esses são os cenários aí pro índice e pro dólar, tá? Então o doleta aí favorável na venda e o índice favorável, os melhores trades na compra. Tá? Então, espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like se gostou do conteúdo, compartilha, tá? E bom final de semana a todos. Amanhã eu não vou conseguir fazer essa aula, eu estou viajando, volto só segunda, tá? E qualquer coisa a gente vai estar no grupo lá. Valeu, tamo junto. Fui.